começar a falar sobre a origem do equipamento de proteção individual com a nossa amiga Marisa. Boa noite a todos. Estou falando para vocês um pouquinho sobre a origem do equipamento de segurança, na verdade, na segurança do trabalho aqui no Brasil. No Brasil, a preocupação com a segurança começou em 1919, quando Rui Barbosa, na sua campanha eleitoral, preconizou leis que viriam a ser usadas na segurança do trabalhador. Tá? E essa lei ela ganhou força com a publicação do decreto número 5452, que aprovou a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. Esse decreto ele teve uma alteração em 1977, onde a CLT posteriormente regulamentada pelas normas, que hoje seriam as normas regulamentadoras. Tá? Eu estava falando para vocês também sobre os conceitos e fundamentos do EPI. Tá? Como dita o 6.1 da NR6, para os fins de aplicação desta NR, considera-se equipamento de proteção individual, o EPI, todo dispositivo de segurança de uso individual, tá? De fabricação nacional ou importada. Tem a finalidade para proteger a saúde e prevenir acidentes, proteger a saúde e a integridade do trabalhador. No item 6.2 diz que a empresa ela é obrigada a fornecer os EPIs gratuitamente para o colaborador, em bom estado de uso e conservação para determinada atividade laboral que ele vai executar. E ela é implantada nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, tá? Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas ou em alguma situação de emergência. Nesse caso, o que eles querem dizer com isso é que o EPI ele é importante, mas é o último item a ser implantado na questão de segurança. Tá ok? Eu vou estar passando a palavra para o próximo, pro meu colega, que vai estar falando um pouco sobre a definição popular da NR6, do EPI, que seria... Boa noite, gente. A definição popular da NR6, EPI, Equipamento de Proteção Individual, ele significa todo produto ou dispositivo de uso individual de cada trabalhador e designado a fazer a proteção aí do trabalhador, a proteger ele contra riscos suscetíveis de estar acontecendo na sua vida laboral dentro da empresa. O que cabe ao empregador quanto ao uso do EPI, gente? Ele cabe adquirir o adequado ao risco de cada função, do trabalhador, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no seu equipamento, fornecer ao empregado gratuitamente o equipamento, orientar e capacitar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a higienização do seu EPI, porque não adianta nada o fornecedor, o empregador está passando o equipamento para o funcionário e o funcionário não saber a sua higienização, o seu modo de estar conservando para manter assim o seu EPI. E responsabilizar-se também pela higiene e manutenção periódica desse equipamento. Quer dizer, se não está bom, se não está apropriado que o trabalhador está executando, está usando durante o seu trabalho, para ele poder estar comunicando. Cabe ao empregado também utilizar o equipamento, já que o empregador fornece gratuitamente, o mínimo que ele tem que fazer é estar utilizando para não estar ameaçando a própria saúde dele. Responsabilizar-se pela guarda e conservação e a higienização, comunicar ao empregador qualquer irregularidade observada sobre o seu equipamento e também cumprir as determinações do empregador, quer dizer, é norma, é regra dentro da empresa, está utilizando porque tem risco, então tem que estar usando, tem que ser seguido isso daí. Agora eu vou estar passando para o nosso amigo Thiago, está falando um pouquinho para vocês sobre o certificado de aprovação. Bom, boa noite. Vou estar falando um pouquinho do certificado de aprovação. O que seria esse certificado? Eles são testes feitos por laboratórios credenciados pelo Ministério de Emprego e Trabalho, baseados em normas brasileiras e, na sua ausência, nas normas internacionais. Tá? Ele tem a durabilidade de 5 anos. Então, cada 5 anos ele tem que estar sendo renovado. Bom, a gente vai falar um pouco dos tipos de EPI, que são cabeça, membro superior, membro inferior, tronco e equipamentos para trabalho em altura. Então, vou estar passando para minha amiga Daiane falar dos EPIs tipo cabeça. Para a cabeça, o que a gente tem como EPI, gente? A gente tem os capacetes, abra frontal e abra total.
Para quê? Para ele, a finalidade de estar protegendo o trabalhador contra a queda de materiais, algum risco que possa estar vindo, minimizando, né? Porque o risco a gente não evita, ele acontece. Só que acontece que ele minimiza. Então o capacete, a finalidade dele é para isso. E também temos o capacete com a viseira. A viseira é mais para o trabalhador já é acoplado, porque muitas vezes o trabalhador precisa da viseira para determinada função. E o capacete acaba atrapalhando de colocar, tá juntando os dois, então já é acoplado um no outro para você estar fazendo o melhor uso do seu equipamento. A maneira de higienização, né, gente, é com água e sabão neutro, né, para não estar manchando a viseira dele, nem o capacete. E o modo de conservação, você tentar conservar ele da melhor maneira possível. Se tiver o cabidinho para estar pendurando, estar guardar, não deixar jogado em qualquer canto, porque cada um tem que cuidar do seu equipamento. A estatística, gente, ferimentos na cabeça, a gente teve quase 9.600 acidentes em 2004, né? Traumatismo superficial, a gente teve 3.700 quase em 2004, e traumatismo intracraniano teve 3.078. Isso daí é uma estatística de 2004, que foi a mais recente que a gente conseguiu pegar, porque a Fundacentro não colocou até então uma mais recente que a gente está pegando. Agora também na parte da cabeça, o que a gente tem como proteção também, o óculos de proteção. De lente incolor e lente com tonalidade escura, né? A finalidade dele também é para partículas volantes, né? Fumos metálicos, algumas coisas assim que pode estar vindo prejudicar a vista do trabalhador. O modo de higienização dele é também da mesma maneira, com água e sabão neutro. E também na parte da higienização você passa o papel absorvente, só que não pode estar friccionando o papel para não estar riscando a lente do óculos. E o modo de conservação dele, cada um vem na sua caixinha, muitas vezes um saquinho. Tá guardando ele também com aquele feltrinho para você estar limpando ele, tirando a poeira para poder estar usando. A estatística que a gente tem também é de 2004, né? Corpo estranho na parte externa do olho são 4.320. E traumatismo do olho de órbita ocular a gente teve quase 2.700 até 2004. Na parte da cabeça também falar um pouco sobre o protetor auricular, temos o tipo concha e o tipo plug, e também tem de espuma moldada que você colocado. A finalidade dele, né, o tipo concha é para lugares muito ruidosos, com muito barulho, tá, gente, muita vibração. Ele protege ele dá uma proteção maior para o trabalhador. Já o de plug, ele é o mais utilizado na parte até de construção civil, por ter muito barulho. É o mais viável para a empresa, porque antes se utilizava muito de espuma moldável. Só que de espuma moldável ele é descartável, então quer dizer, para a empresa não era viável. Porque o funcionário trabalhava, se é uma empresa que tem 2, 3 mil funcionários, ter que gastar maior quantia até todo dia para os funcionários, então é mais viável esse, porque sabendo higienizar ele direitinho, ele tem uma maior vida útil. A forma de conservação dele, o plug, ele vem com a caixinha dele, tá? Cabe a cada funcionário tá colocando, tá guardando ele, lavando depois de usar e guardando na caixa. E o tipo concha, a maioria das empresas, você pega ele no almoxerifado. Tá pegando e tá devolvendo ele da mesma forma. Na cabeça também temos os protetores respiratórios, respirador purificador de ar, né? O descartável. Como o nome mesmo já diz, ele é descartável. Você utilizou, pode estar jogando fora. O respirador purificador de ar com filtro, você pode estar utilizando ele para muitas vezes pinturas ou trabalhos com produtos químicos. E o filtro dele, ele tem a vida útil dele, só que dependendo do tanto que você emite, se é um lugar que tem fumaça, um lugar que tem produto químico, ele vai empretejar, é como se fosse um sugar de um fogão. Tem aquela espuma, ele vai estar filtrando aquilo. Então, se você vê que está muito preto, que já está deteriorado o filtro, você está fazendo a troca antes da determinada data da vida útil.